Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 26 de outubro de 2024, são 9 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 3 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos um grande ataque com mísseis e drones contra a cidade de Kiev. Infelizmente, um prédio residencial foi atingido, temos vítimas, muito triste a situação. Mais um ataque covarde contra a cidade de Kiev, também aqui em Dnipro e Zaporizhia, também teve ataques contra alvos puramente civis, com mortes de pessoas, realmente um absurdo isso. Na linha de frente, nenhuma grande novidade, com exceção de um ponto aqui em Velika Novossilka. Segundo algumas fontes, os russos estariam aqui em Shakhtarsk, essa cidade bem aqui. Ó. Isso é meio preocupante, porque, segundo estão dizendo, eles estariam planejando fazer um ataque aqui pela retaguarda das forças ucranianas aqui, né? Recentemente os russos tomaram Zoloia Niva, a gente falou sobre isso, e agora teriam conseguido avançar isso tudo aqui. Ainda é preliminar a gente saber se realmente conseguiram isso, tá? A situação ainda está instável aqui. Vamos torcer para isso não ser verdade no final das contas, ou então os ucranianos conseguirem reverter essa situação aqui. Isso pode complicar a situação aqui no fronte de Velika Novossilka. Do ponto de vista diplomático, continuam as preocupações com a economia na Rússia, né? Depois do último aumento da taxa de juros, a inflação continua muito alta na Rússia. Em alguns produtos tem chegado a 27% ao ano a inflação lá na Rússia, o que é extremamente preocupante, mas positivo por outro lado, né? Mostra que a situação lá tende a degradar muito rápido. Também a gente tem visto problema com grupos que começam a brigar e sem controle, né? O pessoal está chamando de anarquia na Rússia, em alguns pontos lá da Rússia. A gente já viu isso na Chechênia, com os grupos da Chechênia ali brigando, Kadyrov, coisa e tal. Agora em Chelyabinsk tem a mesma coisa, né? Quanto mais a situação econômica degringola na Rússia, maior é a chance desse tipo de problema chegar até Moscou, e aí sim a gente ter uma mudança significativa nessa história. E por falar em mudança significativa, está acontecendo hoje a eleição na Geórgia. Infelizmente, a gente já tem evidência de um monte de fraude em um monte de eleições, em um monte de urnas lá na Geórgia. Realmente muito triste. Vamos ver o que vai ser o resultado final. O resultado final a gente só vai ter no vídeo de amanhã. Mas tudo indica que a Rússia está conseguindo corromper as eleições na Geórgia, infelizmente. Vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por caminhoneiro marítimo cubano em fuga, açougueiro vegano e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Eu vou falar mais tarde hoje no vídeo sobre Israel, sobre o ataque de Israel contra o Irã. Não deixem de ver o vídeo. Teve muita coisa atingida, tá? Muita novidade no ataque de Israel ao Irã. E lógico, isso não tem a ver diretamente com a Ucrânia, mas vocês sabem que a Rússia está fazendo parte do eixo do mal, né? Que é o Irã, a Rússia e a Coreia do Norte. Ou seja, esses ataques contra o Irã não deixam de enfraquecer também a Rússia. Uma das coisas que aconteceu, por exemplo, foi a destruição de um grande número de S-400 e S-300 russos, né? Que os russos tinham vendido para o Irã e já foram destruídos nesse ataque de Israel, para você ver como é que isso enfraquece ainda mais a posição russa nisso também, mas eu vou fazer mais detalhes sobre isso no meu vídeo de Israel hoje um pouquinho mais tarde, né? Tivemos hoje mais um grande ataque com drones e mísseis contra a Ucrânia, né, de ontem para hoje. A gente tem a tradução aqui desse quadrinho aqui do exército ucraniano. Nessa noite foram um total de 98 ataques russos, né? Foram 3 mísseis Iskander ou mísseis KN-23 da Coreia do Norte, 2 Ra-59 e 2 foguetes de tipos desconhecidos lançados a partir da região de Belgorod. Esses foguetes, nenhum deles foi derrubado pela defesa antiaérea ucraniana. 91 drones do tipo Shahid foram lançados, a maior parte deles foi derrubado, mas como sempre acontece, acabam alguns atingindo o alvo, né? Então, muito triste essa situação. A gente teve particularmente em Kiev, uma noite muito violenta. Isso daqui é uma visão da noite, noite passada ali, de ontem para hoje em Kiev.
Realmente um absurdo esse tipo de coisa. Tem outra imagem aqui impressionante também. Esse aqui deve ser um drone ou míssil que foi atingido, né? Acabou explodindo no ar. Ou seja, uma noite bastante complicada lá em Kiev de ontem para hoje. Infelizmente, alguns prédios residenciais foram atingidos. Isso daqui é um prédio residencial ali nos subúrbios da Ucrânia. Dá para ver um prédio normal, um prédio comercial. Não tem nada de militar próximo, não tem nada que pudesse ser o alvo e errou o alvo. Não, eles atingiram um prédio aqui, 2 andares aqui do prédio. Infelizmente teve mortos, teve um monte de feridos, sem contar o prédio inteiro teve que ser evacuado, evidentemente. Ou seja, imagina, para consertar isso daqui vai ser um caos completo. Num andar alto, né? Então a dificuldade grande de conseguir apagar esse incêndio, realmente uma situação terrível ali na Ucrânia, né? E isso daqui essa imagem foi feita quando ainda estavam fazendo o resgate das pessoas. Aqui a gente tem a imagem depois, na manhã do dia de hoje, né? Então aqui você já tem a visão aqui de como é que ficou o prédio todo teve que ser evacuado. O drone atingiu um prédio no distrito de Solomian, e os apartamentos do 17º ao 21º andares foram danificados. Infelizmente, uma garota morreu, uma garota de 14 anos morreu nesse ataque. Outras pessoas ficaram feridas, né? Enfim, realmente uma situação complicadíssima aqui em Kiev, uma maldade enorme. Não foi só isso, isso daqui foi em Dnipro também. Teve crianças entre as vítimas, uma criança foi retirada viva dos escombros, mas perdeu um braço, e enfim, essa é a situação ali também, muito triste também em Dnipro, esse ataque russo aqui, né? Bom, falando sobre a linha de frente, continuam as ações ucranianas na linha de frente, aqui um hardware russo, aqui um blindado russo sendo destruído. Continuam muitas ações porque os russos continuam com a ofensiva deles e os ucranianos continuam contendo essas ofensivas, né? Mas uma situação preocupante surgiu. Via de regra, em toda a linha de frente não mudou nada, mas teve um ponto preocupante que é aqui, próximo de Velika Novosilka, essa cidadezinha aqui de Shakhtarsk. Zolota Niva, os russos tinham tomado há algum tempo atrás, e parece que eles conseguiram avançar aqui e foram identificados alguns grupos russos aqui nessa cidade. Ainda não é que os russos tomaram a cidade, mas aparentemente é o que eles estão tentando fazer para atacar a retaguarda ucraniana aqui, né? O fronte de Velika Novosilka, os ucranianos usaram para avançar várias cidades aqui, nesse grupo de cidades aqui, e os russos pretendem atacar pela retaguarda. Isso seria alguma coisa extremamente crítica se isso acontecer de verdade, né? Por hora, segundo eles estão dizendo aqui, é muito perigoso aqui, como está falando aqui a Astra Intel, nunca deveria ter acontecido, ainda estão investigando como que isso aconteceu. De qualquer forma, eles estão ainda tem muita luta acontecendo ali, os ucranianos tentando conter esse avanço russo aqui, não temos o resultado final disso, né? Se você olhar aqui no mapa do Pulevolan, ele mostra isso daqui, ó, nesse último mapa aqui. Zolota Niva já estava na mão dos russos há algum tempo, e eles teriam avançado aqui, chegado em Shakhtarsk, mas como você pode ver, toda essa área aqui é uma área que não está ainda certa, não sabem ainda o que tem aqui, se os russos realmente avançaram, ou se são apenas grupos avançados que estão fazendo por aqui. E essa é a grande questão, né? Como é que vai se parar isso daí? Houve alguma falha aqui nessa história, vamos torcer para isso ser contido rapidamente e não gerar maiores problemas. Esse é a grande dúvida de ontem para hoje. Tem mais alguns mapas aqui do Pulevolan. Aqui é a mesma área, um pouquinho mais à direita, em Bohanyanlevka. Aqui não tem muito problema, isso daqui não faz muita diferença. Também aqui em Kurahov, os russos tentaram avançar, mas não teve nenhum avanço deles aqui nessa região. E finalmente aqui em Selidov, os russos continuam tentando tomar Selidov, mas estão perdendo muita gente aqui, tá? A informação que a gente tem é que os russos foram para tudo ou nada aqui nesse Selidov, colocaram muitos soldados, muitos tanques, e estão morrendo em enorme quantidade nessa região. Aqui aponta alguns pequenos avanços aqui em Selidov, mas os ucranianos continuam a batalha aqui na cidade, né? De ontem para hoje a gente teve aqui justamente mais um dia dos maiores números de mortos russos aqui, 1.700 mortos russos de ontem para hoje, justamente por conta dessa batalha em Selidov, né?
Bom, o Instituto para Estudo da Guerra não traz aqui nenhuma grande novidade, fala só que os soldados norte-coreanos devem ser colocados na linha de frente entre amanhã e depois de amanhã, ou seja, entre 27 e 28. De qualquer forma, nenhuma novidade, a gente já falou sobre isso, né? Agora, ele coloca aqui uma coisa que é interessante aqui, ó. Putin continua a exagerar o progresso russo no Oblast de Kursk, né, tentando garantir a audiência doméstica que os russos vão conseguir tirar os ucranianos de Kursk, né? A gente sabe que isso não vai acontecer, mas a preocupação dele maior é essa, é a questão da segurança doméstica, porque como a gente vai ver daqui a pouquinho, está tendo um monte de confusão lá na Rússia, né? Bom, isso daqui é um campo de treinamento na Rússia, e olha só que tipo de tanque que eles estão usando para treinar os soldados russos, olha só. Tem T-34 aqui, ó, T-34 na parada aqui, ó. Os T-34 aqui. Caramba, meu amigo, vou te falar um negócio. Realmente tá com falta de tanque os russos, né? Os ucranianos, por sua vez, vão receber os primeiros Lynx, que é um novo blindado leve, um novo veículo de apoio à infantaria, né? Que está sendo desenvolvido pela Rheinmetall e já vai ser enviado para a Ucrânia 10 desses novos IFVs, né? De novo, é aquela ideia que a gente tem falado para vocês, que nessa guerra, por conta dos drones, os tanques, não é que se tornaram inúteis, não é isso, mas eles têm uma utilidade muito mais reduzida no final das contas, ao passo que veículos blindados de apoio à infantaria têm sido muito mais úteis, muito mais efetivos nessa guerra. Então, o Lynx parece agora vai ser um novo veículo que vai chegar para os ucranianos de fabricação alemã. Parece ser muito bom. Vamos ver como é que se comporta na linha de frente, né? Bom, um militar norte-coreano que já tinha desertado, né, ele falou com os soldados norte-coreanos que estão sendo enviados para a Rússia, justamente apelando para que eles também desertem, né? Não tem razão nenhuma para você sacrificar a sua vida numa guerra estrangeira, uma guerra que não tem nada a ver com a gente. O Kim Jong-un está meramente usando suas vidas como fichas de batalha para manter seu poder e coisa e tal. Então, enfim, vamos ver se o apelo chega aí aos norte-coreanos ali, é bem interessante isso daqui, né? E o mais curioso também é que os russos também não estão gostando dessa história, né? Vocês sabem, os russos são profundamente xenofóbicos, né? E aqui tem conversa entre russos falando que a aparição de tropas da DPRK, né, da Coreia do Norte, junto com o exército de ocupação, tem causado irritação e até hostilidade entre soldados e oficiais moscovitas, né? Aqui um rádio interceptado, o cara tá falando que um ocupante aí, um russo, tá injuriado por ter que prover para soldados norte-coreanos o pouco armamento, os poucos veículos armados que eles têm e coisa e tal. Ou seja, a situação tá ficando complicada ali, né? Tá faltando um monte de coisa, não é só soldado no final das contas. E isso se reflete na economia russa, que, como eu falei para vocês, está realmente dando sinais de esgarçamento completo, né? O Peter Todd aqui, que segundo algumas pessoas, segundo aquele documentário da HBO Max, né, é o Satoshi Nakamoto. Eu acho que não é o Satoshi Nakamoto, tá? Não é o Satoshi, mas segundo o documentário dizem que é ele, e ele está falando aqui uma crítica à economia russa, justamente aqui, ó. A realidade é essa, você não pode fazer essas brincadeiras com a economia. A Rússia está colocando boa parte do seu produto interno bruto, né, do seu PIB, na invasão. E estão tentando esconder isso com brincadeiras de moeda fiat, né? A realidade não pode ser enganada. Alguns preços têm subido 27% lá na Rússia, né? Aqui é justamente uma thread sobre o aumento da taxa de juros que aconteceu ontem, e falando como é que isso daí é só a ponta do iceberg, né? Tem muito mais coisa, a preocupação é muito maior na Rússia. A gente já falou sobre isso ontem, então não vou falar muitos detalhes aqui. Ó. Aquele discurso de um empresário russo falando que a maior parte dos empreendimentos na Rússia vão falir. Por quê? Porque todos eles têm pego o dinheiro emprestado com taxas pós-fixadas, e agora com o aumento da taxa de juros isso vai gerar um problema. Enfim, essa é a situação na Rússia, cada vez mais preocupante por lá, né? Nubiulina, que é a presidente do Banco Central da Rússia, já não sabe mais o que fazer, não tem o que fazer, né? E lógico, isso acaba gerando rebeliões na Rússia, né? Aqui o pessoal está falando aqui da anarquia quebrou, a anarquia aconteceu em Chelyabinsk, né? Na Rússia, segundo alguns canais de Telegram. Locais estão aparentemente se rebelando contra o governo local,
e queimando, botando fogo em um monte de coisa. Ou seja, isso é mais um caso desse. Lembra que alguns dias atrás a gente falou sobre algo similar acontecendo ali na Chechênia, né? Teve explosão de posto de gasolina, teve briga entre o pessoal, reclamação do Kadyrov. Aqui, ó, já há dias a anarquia se espalhou ali em Chelyabinsk, os locais estão botando fogo em comércios e outras coisas, justamente por revolta contra o governo local. Chelyabinsk fica aqui na Rússia, nessa região aqui, ó, Chelyabinsk, perto do Cazaquistão, aqui, ó, é longe da Ucrânia isso, tá? Mas o problema todo é esse, né? O pessoal está revoltado com o governo local e o governo local não consegue fazer nada, por quê? Porque todos os esforços da Rússia estão para a invasão aqui na Ucrânia. O pessoal começa a se revoltar com isso e já aconteceu aqui na Chechênia, já aconteceu aqui em Chelyabinsk, já aconteceu em alguns outros lugares, aqui em Ufa também, no Bar-Kostostão, a gente já falou sobre isso. Enfim, a tendência é só piorar daqui para frente. Uma hora chega em Moscou. Uma outra boa notícia, a Casa Branca confirmou que os países do G7 vão providenciar para a Ucrânia aproximadamente 50 bilhões de dólares dos ativos congelados russos, né? Isso é uma notícia excelente por dois aspectos. Primeiro, porque ajuda a Ucrânia, e segundo, porque prejudica a Rússia, né? Lembra, um dos problemas que a Rússia está enfrentando agora é a questão da credibilidade. O pessoal começa a se perguntar se a Rússia vai ter dinheiro para pagar os títulos da dívida russa. Principalmente porque a Rússia tinha uma reserva enorme que ela podia usar para pagar esses títulos, só que ela está comendo toda a reserva que ficou na Rússia com a guerra, e a reserva que está fora não apenas foi congelada, como agora está sendo usada pela Ucrânia. Ou seja, a Rússia não vai receber essa reserva que está fora, mesmo depois do fim da guerra, né? Isso é bom pelos dois lados, no final das contas. Bom, vamos falar sobre a eleição na Geórgia, né? Infelizmente as notícias não são boas, não, tá? A Geórgia está fazendo a eleição parlamentar hoje, é uma eleição muito importante, a imensa maioria do povo da Geórgia quer a integração com a União Europeia, mas justamente sabendo disso, o Putin tem feito uma série de ações para fraudar essas eleições, tal como tentou lá na Moldova, né? E ele consegue fazer ali, consegue sim, consegue com muita facilidade, por quê? Porque a Geórgia é um país relativamente pobre. É lógico, a gente do Brasil fala isso até, mas em comparação com a região ali da Europa, é um país pobre, né? E com isso o Putin consegue comprar muita gente lá. Além disso, a proximidade faz com que existam pessoas dentro da Geórgia que legitimamente apoiam a Rússia, né? Então o Putin usa esse poder sobre esse pessoal para justamente fraudar a eleição e tentar manter a Geórgia sob a guarda-chuva da Rússia. Muito triste o que está acontecendo, um monte de confusão aqui. Isso aqui são brigas que estão acontecendo em locais de votação, justamente porque o pessoal a favor da Rússia quer brigar com o pessoal contra a Rússia. Aqui, ó, mais fraude eleitoral. O pessoal que é do partido Sonho Georgiano, que é apoiado pelo Kremlin, estão recebendo 2 votos. Ou seja, vota em papel, o cara bota 2 votos junto, o cara consegue ir lá e votar 2 vezes o pessoal que vota a favor da Rússia, né? É o que eu falo, aqui no Brasil tem uma turma que acha que voto em papel é melhor por conta de segurança e não sei o que lá. Eu não sei onde é que esse pessoal estava dormindo nos últimos 20 anos, porque voto em papel é muito mais fácil de ser fraudado, tem inúmeras maneiras de fraudar voto em papel, é muito mais difícil do que fraudar a urna eletrônica, né? Mas enfim, parece que as pessoas não querem prestar atenção no que eu estou falando. É só estuda história, vê a história do Brasil, a quantidade de fraude que teve no Brasil na época do voto impresso. Enfim, aqui a Geórgia está fazendo aqui as eleições, né? Essa eleição ela é muito importante porque no final das contas vai definir o parlamento. O parlamento hoje é pró-Rússia, embora a presidente seja pró-Europa, o parlamento é pró-Rússia e, entre outras coisas, aprovou aquela lei que praticamente proíbe a Geórgia de entrar na União Europeia, né? Os georgianos precisam reganhar novamente o parlamento para derrubar essa lei e voltar a negociar com a Europa. Vão conseguir? Não dá para saber. Claramente o povo está a favor disso, mas tem o pessoal que está realmente fazendo muita fraude, né? Olha a fraude aqui, ó. Olha esse voto em papel aqui que está marcado o Partido 41, que é o partido que apoia a Rússia, né? Eles botaram um pontinho no voto. Um pontinho só. A pessoa nem percebe, tem um pontinho ali, né? Só que na hora de contar o voto, se você marcar em cima aqui, não tem problema. Você votou a favor da Rússia, seu voto vai contar. Se você marcar qualquer outro
voto, eles vão anular dizendo que já tá com dupla marcação aqui, entendeu a parada? Aí eles conseguem anular o voto do pessoal aqui lá na Geórgia que não votar a favor da Rússia, né? Ou seja, como é um pontinho pequenininho, muita gente vai olhar isso aqui, nem vai prestar atenção, vai votar, vai colocar na urna e o voto vai ser anulado. Isso daqui foi uma pessoa que viu isso e falou, não, peraí, me dá um outro voto, esse aqui já tá marcado, não pode, né? Entenda o problema disso daí, né? Um monte de coisa. Aqui, ó, mais briga em estações de votação lá em Tbilisi. Realmente uma confusão muito grande. Vamos torcer para a coisa dar certo no final, mas infelizmente... Aqui, ó, isso aqui, ó, o cara enfiando um monte de voto dentro da urna ali. Isso aqui não são eleitores, não. Tá? O cara que está ali do partido pró-Rússia enfiando o voto na urna de qualquer jeito. E agora, como é que você faz? Você tem a alternativa de anular toda a urna, né? Só que tipicamente eles fazem isso justamente em urnas que tem muitos votos pró-Europa. E aí, se você anular toda a urna, aí acabou tudo. E como é que você diferencia agora o voto legítimo do voto ilegítimo? É um problema isso daqui, né? E o pessoal está atacando observadores eleitorais, né? O pessoal que fica ali para garantir que a eleição está sendo feita de forma correta, né? Aí o pessoal está batendo neles para evitar que eles façam qualquer denúncia, qualquer coisa, né? Como diz aqui o Timofey Milovanov, foi exatamente assim que era na Ucrânia antes da Revolução da Praça Maidan. Ou seja, talvez a única saída que tenha para a Geórgia é alguma coisa nesses termos. Dificilmente, por via eleitoral, eles vão conseguir sair disso. Enfim, muita briga, muita discussão na Geórgia. Vamos ver qual vai ser o resultado dessa reeleição. Eu não sei se o resultado saiu hoje ainda, se sai amanhã. A gente vai falando sobre isso, mas infelizmente eu tenho que falar para vocês que as perspectivas não são boas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.